Glórias e louvores àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. Na Epístola de Tiago, capítulo 4, verso 6, está escrito que Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. E aí, você é uma pessoa orgulhosa? Você acha que é possível alguém nutrir algum tipo de orgulho religioso, orgulho espiritual? É com esse tema, chegou a hora, começa agora Além dos Fatos. Já chegando com um presente para você. Se você ainda não conhece essa maravilhosa revista Verdades para o Tempo do Fim, então você tem a oportunidade de tê-la hoje, se desejar. Quer dizer, você vai pedir hoje, vai receber daqui a alguns dias, mas vai receber com certeza. Essa revista foi preparada pela equipe da Escola Bíblica da Novo Tempo e é um estudo bíblico. 16 temas do livro sagrado são apresentados aqui numa linguagem fácil, clara, acessível, para que, compreendendo a Bíblia, compreendendo a vontade de Deus para a sua vida, você seja iluminado, você seja abençoado. É só você pedir, se quiser, que a gente lhe manda. Entre no blog do programa Além dos Fatos, faça a sua solicitação preenchendo um pequeno cadastro. Em algumas semanas, alguns dias, a revista vai estar na sua casa. Ou então você pede pelo telefone, se preferir, 0 operadora 12 21 27 31 21. Liga no horário comercial. Tem uma equipe muito querida, muito simpática, que vai gentilmente anotar os seus dados e a gente lhe manda a revista. E acredite, não lhe custa nem um centavo. Alguém que nem conhece você, que a gente chama aqui na Novo Tempo de Anjos da Esperança, já pagou a conta da sua revista. É só você pedir que ela vai chegar aí na sua casa para você poder estudar a Bíblia. E eu quero compartilhar abraços com amigos espalhados aí pelo Brasil, começando com a Alcilene Pinheiro de Moraes, de Sorocaba, em São Paulo. Também José Carlos, que é de Palmares, no estado de Pernambuco. Joaquim Irani Antunes Goulart, de Cerejeiras, em Rondônia. Também Janice Mendes, de Uberaba, em Minas Gerais. E a Terezinha Barbieri, de Florianópolis, Santa Catarina. E o abraço agora é o seu, você que está em casa. Está aí jogado no sofá, sentado na sua poltrona, talvez esteja deitado, assistindo Além dos Fatos. Muito obrigado por você estar aí. Obrigado por você escolher estar com a Novo Tempo, canal da esperança. E a minha expectativa é, claro, que de fato a esperança de Deus seja levada hoje ao seu coração, para que você tenha paz, tenha alegria no Senhor, porque Ele é maravilhoso. Muito bom ter a sua companhia, você que nos assiste aqui do Brasil ou de algum outro país do exterior. Eu costumo dizer, seja de noite ou de dia, muito obrigado por sua companhia. E a gente convida para você interagir sempre em nossas redes sociais, seja pelo Facebook do Além dos Fatos, ou então através do Instagram. E ainda uma outra opção é inscrevendo-se em nosso canal no YouTube, para que você possa rever os programas, compartilhar também com seus amigos. A gente gosta da sua interação. E essa questão do orgulho, hein? Como é que você tem administrado isso? É difícil, não é? Ô, ser humano complicado. Quando a gente menos espera, a gente já está alimentando aquele orgulhozinho no coração, não é? Coraçãozinho enganoso, perigoso. Vamos ver o que o povo diz e o que o povo pensa a respeito dessa questão do orgulho. Todo mundo tem orgulho de alguma coisa. Uns têm orgulho de ser brasileiro, americano, alemão. Outros têm orgulho de seu time. E que orgulho! Outros ainda têm orgulho da cor de sua pele, do cabelo, do partido político, dos filhos, da religião. Mas afinal de contas, o que é essa palavrinha que define uma pessoa e é capaz de dividir em grupos?
Esse momento que a gente vive aqui é um presente para a comunidade surdas, é uma abertura de portas e, sem dúvida, é promissor para que mais para frente a gente tenha uma sociedade inclusiva e possamos viver felizes, com menos barreiras, menos sofrimento. É isso que nós queremos, é isso que nós almejamos, um dia a comunidade surda se sentir integrada, de fato, na nossa sociedade. Hoje eu entendo que o Crespo é lindo e é isso que eu quero ensinar para o meu filho, eu quero que ele se ame muito. Segundo o dicionário português, orgulho é o sentimento de satisfação com os seus próprios feitos e qualidades ou com as realizações de outra pessoa. Para alguns pesquisadores e psicólogos que analisam o sentimento, existem 3 tipos de orgulho. O orgulho como admiração, que é aquele que está ligado à capacidade de alguém realizar algo. O orgulho como preconceito, quando alguém se sente melhor que o outro. E, por fim, o orgulho como rancor, que é o mais famoso, definido pela frase "para não dar o braço a torcer". O indivíduo acaba sofrendo. Para os estudiosos, analisar este tipo de sentimento é o primeiro passo para limitar o orgulho e não fazer dele algo ruim em nós. Para isso, segundo eles, outros sentimentos são imprescindíveis no ser humano que quer limitar seu orgulho: o amor e a humildade para com os outros. Quem nunca errou nesse sentido, que atire a primeira pedra, né? Todos nós temos essa luta aí contra esse mal que está em nosso coração, que é o orgulho. Mas antes de nós avançarmos com o tema bíblico, eu quero orar com você, pedindo a Deus que por sua graça e misericórdia nos ilumine. Ó Deus e Pai, nosso coração se volta a Ti, Senhor. Como uma flor se vira na direção do sol, buscando nutrição, buscando forças para viver, nós te pedimos agora, Senhor, concede-nos também o Teu Espírito, para que entendamos Tua palavra e, fortalecidos por essa palavra, sejamos bem orientados. Oramos com gratidão em nosso coração, no nome santo de Jesus. Amém. E eu já convido você para a gente abrir a Santa Bíblia, livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 16, verso 18. Provérbios 16, 18. Na minha Bíblia está escrito assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. A soberba precede a ruína. Soberba é a mesma coisa que orgulho. O orgulho vem antes da ruína ou da destruição. E a altivez do espírito, que é a arrogância, semelhante, não é? A arrogância precede a queda. Essa é a palavra do Senhor. O orgulho, na verdade, é um sentimento que muitas vezes nós não percebemos, mas de forma gradativa nós o desenvolvemos através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos altivos. E se nós não vencermos o orgulho, ele nos vencerá, ele nos destruirá. De acordo com a Bíblia, o orgulho foi o primeiro pecado em todo o universo. Lá no profeta Isaías capítulo 14 a gente vê isso. Lúcifer, um anjo de Deus, alimentou inexplicavelmente no seu coração esse mal, o mal do orgulho. E por isso é que ele foi expulso do céu. E por isso também, de acordo com a Bíblia, Apocalipse capítulo 20, ele será finalmente destruído no lago de fogo. O orgulho é causa de brigas, confusões, causa de mágoas, de conflitos, de guerras, de mortes. Coisa terrível, não é? Um mal que existe em nosso tempo e que pode estar também em nosso coração. O orgulhoso, ele não ouve os outros. O orgulhoso, ele sempre acha que é o melhor, que é o mais capaz, ele está sempre certo. É um indivíduo assim, inerentemente egoísta, facilmente é ofendido e dificilmente perdoa. O orgulhoso se acha merecedor de elogios, merecedor de aplausos. E via de regra, o orgulhoso, ele desfaz os outros. Ele despreza, desvaloriza as outras pessoas.
eu quero compartilhar com você uma parábola contada por Jesus. Está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9. É possível que você saiba, as parábolas eram histórias que Jesus criava, ilustrações que Jesus fazia para tornar os seus ensinos mais claros, para que os ensinos fossem gravados de uma forma mais intensa na mente das pessoas que o ouviam. E essa aqui é a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu era uma pessoa religiosa. E, aliás, eles se achavam muito religiosos. Os fariseus, a própria palavra fariseu significa separado. Então, os fariseus, eles eram os separados. Eles se consideravam a elite moral, a elite espiritual e religiosa de Israel naqueles dias. Os fariseus se sentiam, assim, um modelo de santidade, de obediência, de correção. Eles eram os separados daqueles que não seguiam os seus conceitos de justiça. E os publicanos eram os cobradores de impostos, vistos pelos fariseus como pessoas completamente indignas, como pecadores que estavam distantes da graça e do favor de Deus. Então Jesus diz assim, é Lucas capítulo 18, a partir do verso 9. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. E Jesus diz que o fariseu em pé orava e dizia assim, Senhor, eu te dou graças, porque eu não sou como os demais homens. Olha só, que tipo, hein? Eu te dou graças porque não sou como os demais homens. Eles são roubadores, eles são injustos, eles são adúlteros. E eu também te dou graças porque eu não sou como esse publicano. E apontou na direção do cobrador de impostos. Eu, disse o fariseu, devolvo o dízimo de tudo quanto ganho. E eu ainda também faço jejuns 2 vezes por semana. O fariseu se achava, não é? O fariseu era extremamente arrogante. Como diz o povo, eles pensavam que o mundo girava em torno do umbigo deles. Eu não sei se você já ouviu isso, mas outro dia eu li aí na internet, alguém disse assim, se você acha que o mundo está girando em torno do seu umbigo, então vá ao médico, porque isso deve ser labirintite. Tem muita gente com esse tipo de labirintite por aí, nem sabe, não é? Esses que andam com o narizinho empinado, que se acham melhores do que os outros, pensando que o mundo está girando em torno deles. Isso é uma grande imaturidade, isso é uma grande tolice. E essa era a realidade dos fariseus. Eles tinham um tremendo orgulho espiritual. Eles se achavam melhores do que os outros. Pelo fato de jejuar 2 vezes por semana, de devolver o dízimo de tudo que eles possuíam, imaginavam que, sendo assim, estavam conquistando o favor de Deus, estavam comprando o direito de alcançar o reino de Deus, de viverem com o Senhor eternamente. Oh, que ilusão é essa! A gente alcança a eternidade não pelos nossos méritos ou por nossas boas obras, mas pela graça do nosso maravilhoso Salvador. Na carta aos Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, Paulo diz assim que a salvação nós a obtemos quando pela fé nós recebemos a graça do Senhor Jesus Cristo. É através dessa bendita graça, pela graça sois salvos, diz Paulo, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. E ele insiste dizendo assim, não por meio de obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém fique se achando. Se fosse por meio de boas obras, de merecimentos, que nós alcançássemos o céu, na verdade nenhum de nós alcançaria. Porque nenhum de nós é digno, nenhum de nós é merecedor. A salvação é possível unicamente pela bendita graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas os fariseus tinham esse pensamento completamente equivocado. Aí Jesus disse que o publicano resolveu orar. E ele nem sequer levantava a cabeça. E na sua simplicidade, com seu sentimento de indignidade, de cabeça baixa, ele batia no peito e dizia assim, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Como quem diz assim, ó Deus, tenha misericórdia de mim.
Eu sou um pecador, eu sou fraco, eu sou indigno, eu não mereço. Senhor, tenha misericórdia de mim. Enquanto o fariseu pensava que era melhor do que os outros, que estava acima dos outros, o publicano se sentia abaixo de todos os outros, totalmente imerecedor. Enquanto o fariseu foi ao templo para se exaltar diante do Senhor, o publicano foi ao templo para se humilhar na presença de Deus. Por isso, depois de ter contado essa pequena história, Jesus disse assim: pois olha, o que foi justificado por Deus, o que foi perdoado, aquele cuja oração foi de fato ouvida pelo Senhor e atendida pelo Senhor, foi o publicano e não o fariseu. Porque Jesus concluiu dizendo: todo o que se exalta será humilhado, mas o que humilha será exaltado. Nosso Deus vê muito além da nossa aparência, dos nossos atos, das nossas palavras. Nosso Deus conhece o nosso coração. Ele sabe quando o nosso coração está contaminado pelo orgulho, ainda que tenhamos palavras bonitas. O Senhor sabe todas as coisas. Tiago capítulo 4, verso 6. Eu mencionei essas palavras no início do programa. Está escrito: o Senhor resiste aos soberbos, mas aos humildes dá a sua graça. O Senhor resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas aos humildes Ele concede a sua graça, a sua bendita graça. O publicano de fato se aproximou de Deus, porque quanto mais próximos do Senhor, menores nós nos sentimos, porque sua grandeza contrasta-se com a nossa pequenez. Quanto mais nós estamos próximos do Senhor, mais então nós vemos nossa impureza, porque a santidade de Deus se contrasta com a nossa pecaminosidade. Quanto mais próximos do Senhor, mais indignos nós nos sentimos, porque sua bondade se contrasta com a nossa maldade. Isso me faz lembrar o profeta Isaías. Lá no seu livro, capítulo 6, Isaías menciona uma grandiosa visão que ele teve o privilégio de ter. Quando ele diz assim: eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Isaías diz: as orlas do manto do Senhor enchiam todo o templo. E ao redor do Senhor estavam anjos serafins. E eles clamavam uns para os outros e diziam assim: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia de sua glória. Isaías diz: as bases do templo se moveram durante o clamor dos anjos. Todo o santuário se ficou cheio de fumaça. E aí ele diz assim: então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Observe, quando Isaías está na presença do Senhor, o seu sentimento é de completa indignidade. Por isso que eu digo para você, quanto mais próximos de Deus, mais nós percebemos quão indignos nós somos. Quando o cristão começa a se achar cristão demais, quando o crente começa a se achar mais crente que os outros crentes, quando ele começa a se achar mais santo do que os outros, isto é sinal de que o orgulho espiritual está sendo alimentado em seu coração. E esse orgulho, lamentavelmente, nos afasta do nosso Senhor. Quando a gente vai ao livro do Apocalipse, os capítulos 2 e 3, ali a gente vê 7 cartas que foram dirigidas a 7 igrejas da Ásia Menor. A Ásia Menor era uma região do mundo na época conhecida por esse nome, Ásia Menor, mas é hoje onde está situada a Turquia. Ali existiam 7 diferentes cidades para as quais essas 7 cartas foram primeiramente enviadas. Eram igrejas literais que estavam naquelas cidades reais. No entanto, quando a gente estuda o livro do Apocalipse, a gente compreende de forma muito clara que estas cartas, elas fazem parte de um contexto profético, de modo que cada carta corresponde a um período da igreja cristã ao longo dos séculos. Desde o momento quando Jesus voltou para o céu, após sua gloriosa ressurreição, até o momento quando Cristo virá a segunda vez a essa terra. Desde quando a igreja começou no primeiro século, que a gente chama de igreja apostólica, igreja primitiva, até quando Cristo voltará no tempo do fim, que cremos ser o nosso tempo.
Então, essas 7 cartas cobrem todo o período da igreja cristã, do primeiro século até o último século, quando Cristo voltar em glória e majestade. Inclusive, não é difícil compreender pelo estudo desse texto profético de que, de fato, nós estamos vivendo no último período da igreja cristã. O período da 7ª carta, da 7ª igreja, que é dirigida à igreja de Laodiceia. E olha, o que Deus diz a respeito de Laodiceia não é nada bom, não é nada, assim, atraente, porque, de acordo com o texto bíblico, esse tempo seria caracterizado por um cristianismo morno. Deus diz, nem quente nem frio. São muitos cristãos que não abandonariam a fé, porém não assumiriam a sua fé para valer. Eles viveriam, assim, um estágio intermediário entre ser e não ser. E um detalhe interessante também, esse período caracterizaria um cristianismo arrogante, convencido, cristãos cheios de orgulho espiritual, imaginando-se que eram muito bons, muito fortes, muito ricos, porém o Senhor diria assim, vocês são pobres, vocês são fracos. Eu vou ler o texto com você. Vamos a Apocalipse, capítulo 3, e agora, a partir do verso Apocalipse, capítulo 3, vou ler com você aqui a partir do verso, deixe-me ver, verso 14. Apocalipse 3, verso 14, está escrito, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha, conheço as tuas obras, que nem és quente nem frio, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Terrível isso, não é? Deus diz para a igreja de Laodiceia, para o cristianismo do tempo do fim, que cremos ser o nosso tempo. Vocês dizem que são ricos e abastados e que não precisam de coisa alguma. Vocês se sentem muito satisfeitos com a condição espiritual de vocês, com o conhecimento que vocês têm, com a experiência que vocês têm. Porém, o Senhor diz assim, mas na verdade vocês não sabem que são infelizes, são miseráveis, pobres, cegos e nus. Que coisa tremenda! Deus está dizendo que muitos dos seus filhos no tempo do fim viveriam iludidos quanto à verdadeira condição espiritual deles. É por isso que na sequência o Senhor, depois de repreender, Ele nos apresenta a solução, a bendita solução que vem do céu. Por isso Ele diz assim, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Ora, se é pobre, Deus diz, então eu te ofereço ouro refinado pelo fogo. Eu gosto de pensar nesse ouro refinado pelo fogo, como Deus dizendo que nós precisamos ter uma fé genuína, uma fé amadurecida, aprofundada, que está centrada na sua palavra, que está centrada no próprio Deus. Ouro refinado pelo fogo, para vocês se enriquecerem, para vocês amadurecerem, para que a experiência espiritual de vocês não seja esse orgulho bobo, tolo, mas seja uma experiência viva de comunhão, de intimidade, de poder do Espírito Santo. E aquele que, além de estar pobre, também precisa de vestiduras para se vestir, porque o Senhor diz que éramos pobres e nus. Essas vestiduras brancas, estas vestes brancas, significam a justiça do Senhor Jesus Cristo, porque nós próprios não temos justiça nenhuma. Aliás, o profeta Isaías diz que nossas justiças são como trapos imundos, são como roupas sujas e rasgadas. Por isso que a gente está nu, no que diz respeito a essa questão da justiça própria, porque nós não a temos. Mas quando nós recebemos a justiça de Cristo, então nós estamos cobertos com suas vestes puras. Oh, louvado seja o Senhor! E o Senhor ainda oferece para os seus filhos, além de vestiduras brancas, colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas.
O orgulho faz com que a gente não perceba nossa real condição espiritual. Por isso que o Senhor diz assim: eu lhe ofereço colírio para ungir os teus olhos a fim de que você veja. Eu lhe ofereço o meu Espírito para que Ele possa guiar você a toda a verdade, para que Ele possa fazer você se lembrar das coisas que eu lhes ensinei quando estive com vocês. Eu lhes ofereço o meu Espírito para que Ele lhes convença do pecado, da justiça e do juízo. Oh, bendito Espírito do Senhor! E o Senhor diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Esse é o chamado de Deus para você e para mim, para nós que vivemos nesse tempo de tanto orgulho espiritual, mas tão fracos de poder pela tacanha, pela pequena experiência com Deus que muitas vezes nós temos. E eu concluo com a primeira das bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Há uma outra versão que diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito, no sentido bíblico aqui, é aquele que reconhece sua pobreza espiritual. É aquele que entende que precisa de Deus, que só é possível vencer em completa dependência, em completa ligação com o Senhor. Felizes, disse Jesus, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Um dia, estes que são humildes de espírito, eles estarão no céu, mas os arrogantes, lamentavelmente, serão todos destruídos. Deus nos abençoe. Vamos clamar ao Senhor por sua misericórdia. Ó Deus e Pai, te peço por tua graça, Senhor, abre os nossos olhos e o nosso coração, para que nós compreendamos nossa real condição espiritual, para que nós saiamos da ilusão que o orgulho espiritual nos faz ter e compreendamos que precisamos completamente do Senhor. Somos totalmente carentes e dependentes da tua graça. Concede-nos, Senhor, um coração humilde, para que assim nós te amemos e amemos os nossos semelhantes. Oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Que Deus continue abençoando você, guiando sempre seus passos, orientando pelos melhores caminhos, para que você ande segundo a vontade de Deus e viva para a sua maravilhosa graça. Lembre-se sempre do que a palavra de Deus diz, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Deus lhe abençoe. Um abraço. Tchau.